As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Há partidos que, como não têm grande implantação local, querem antecipar o calendário das presidenciais. Antes das eleições presidenciais, há umas eleições autárquicas. O CDS é um partido que tem seis câmaras municipais sozinho, governa mais 40 em coligação com o PSD, tem centenas de autarcas por todo o país e, portanto, nós estamos claramente empenhados nas eleições autárquicas, até porque as eleições presidenciais são eleições não partidárias. Bem-vindos ao Sofá do Parlamento. A Assembleia da República debate amanhã um pacote de segurança proposto pela Iniciativa Liberal. Algumas medidas têm a porta aberta por parte do Governo. E hoje recebemos um antigo secretário de Estado da Administração Interna e deputado do CDS, João Almeida. Bem-vindo. Olá. O Chega há muito que tem a segurança como prioridade. Agora a Iniciativa Liberal junta-se ao debate. O CDS está a ficar para trás nesta discussão? Não, ainda não existia Chega na Iniciativa Liberal, já o CDS tinha a segurança como uma prioridade no debate político e sempre a manteve no Parlamento, permanentemente, e no próprio Governo, exercendo funções de responsabilidade nessa área, como acontece neste momento com o Secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia. Portanto, para o CDS, a questão da segurança é relevante em qualquer momento, porque aquela lógica que muitas vezes na política se debate do país seguro não é algo nem garantido, nem que aconteça sem intervenção política. E, portanto, nós só podemos ser um país seguro se a cada momento tivermos a responsabilidade de ter as políticas certas, de valorizar aqueles que servem nas forças e nos serviços de segurança e de conseguirmos conter a criminalidade, que é desejável para também as pessoas viverem o seu dia-a-dia com maior tranquilidade. Como refere, o CDS fala disto praticamente há anos, tem falado deste tema, mas acaba por ser a Iniciativa Liberal e o Chega a colocarem o tema em discussão no Parlamento. Há alguma razão para o CDS não ter avançado com essa intenção de promover um debate? Há uma necessidade de discutir não tanto este tema, também por estar envolvido no governo? Já teve várias intervenções, em declarações políticas já escolheu o tema da segurança para fazer a sua declaração política sobre segurança, apresentou projetos, por exemplo, na próxima sexta-feira vai ser votado um sobre incluir no relatório anual de segurança interna uma série de dados relativos à criminalidade que neste momento não estão incluídos. Na semana passada, há 15 dias, foi aprovado um projeto do CDS relativo às lojas de fachada, que são hoje em dia um instrumento de promoção de criminalidade associado à imigração e, portanto, tem tido iniciativas nesta matéria, tem estado sempre presente nos debates, sendo que tem também a responsabilidade de fazer parte do Governo e, portanto, todas as medidas que o Governo tem vindo a tomar, desde logo uma muito importante, que o CDS se bateu no passado, de reconhecimento pelas mulheres e homens que servem nos forças e serviços de segurança, através da revisão dos suplementos, foi algo que este Governo fez e que tem, obviamente, a marca do CDS também. Há uma dessas propostas que tem pontos em comum, uma proposta do CDS com esta da Iniciativa Liberal que vai já à discussão amanhã, que é a questão do relatório anual de segurança interna, a passar a ter os dados de nacionalidade de quem comete os crimes e de quem são as vítimas. Para que é que serve esta informação? Olha, eu se não me engano até terei sido o primeiro deputado a falar dessa matéria e, portanto, estou à vontade para o dizer. Serve para nós não termos uma distinção que neste momento existe e que é absolutamente discriminatória, que é, e reparará que isso acontece muitas vezes, quando alguém comete um crime, raramente se identifica que a vítima é uma vítima de uma determinada comunidade, de uma determinada etnia, de uma determinada nacionalidade, mas nunca se faz isso relativamente ao agressor. O que as pessoas não compreendem. Eu sou muitas vezes interpelado na rua e as pessoas perguntam-me, mas porquê é que a vítima é sempre identificada como pertencendo a uma determinada comunidade ou tendo uma determinada nacionalidade e os agressores não, quando isso é informação transparente? Mas qual é que é a aplicação prática dessa informação? Ou seja, se os crimes forem cometidos em larga maioria por uma nacionalidade, faz-se o quê? Impede-se essas pessoas de entrarem? Expulsam-se os que cá estão?
Qual é que é a aplicação prática da informação? A mesma de saber qual é a idade, por exemplo, para ver delinquência juvenil, a mesma de saber se as vítimas são ou não são determinadas. Se nós identificamos as vítimas, é para saber se há alguma propensão de agressividade relativamente a determinadas comunidades. A mesma coisa relativamente aos autores. Nós não podemos ter problema de debater isso com toda a frontalidade. Se houver focos de criminalidade associados à imigração, nós temos que debater essa questão de que não se pode fazer esse tipo de ligações, e é algo que tem sido muitas vezes dito. O CDS não partilha. Nós só podemos dizer que não há ligação entre criminalidade e imigração se soubermos qual é a nacionalidade e, quer no projeto da Iniciativa Liberal, quer no do CDS, não é exclusivamente a questão da nacionalidade, é mesmo o título de residência. Essas pessoas estão legais em Portugal, estão ilegais, estão com um determinado tempo de permanência, estão com menos tempo de permanência, tiveram reagrupamento familiar, não tiveram. Isto é importante depois para as políticas migratórias, para também percebermos como é que elas estão a funcionar na prática. Portanto, essa transparência é de enorme utilidade. João, não há aqui o risco de rampa deslizante em tudo isto? Ou seja, avançamos com a nacionalidade, depois a religião, a etnia, etc. Não, porque respondo muito facilmente a isso. Não há, porque há a Constituição que diz claramente o que é discriminatório e o que é que não é discriminatório. E a Constituição impede esse tipo de análise que seja invasiva daquilo que que são os direitos de personalidade e que as pessoas têm direito, obviamente, à sua privacidade. Não é o caso da nacionalidade, nem do tipo de estatuto em termos de residência que as pessoas têm em Portugal, da autorização de residência, do tempo a questão, tem o reagrupamento familiar ou não, nada disso colido com a Constituição. Essas matérias, por exemplo, relativamente à religião, colidiria. Aí não há nenhuma relação entre a religião e o cometer determinado tipo de crime, portanto não faria sentido nenhum ter esse dado. Vai também a discussão o aumento da moldura penal para crimes, sobretudo de associação criminosa. Portugal precisa de alargar as penas ou o problema é de lentidão na aplicação das penas? Depende do que estivermos a falar, e há vários problemas. Há crimes em que efetivamente faz sentido discutir o agravamento da moldura penal, porque os fenómenos de criminalidade vão se tornando mais complexos e, portanto, isso exige também que haja uma resposta do sistema penal mais efetiva, mas essa efetividade não se pode limitar à moldura penal, tem também a ver com o próprio cumprimento de penas e com a aplicação da lei. E, portanto, nós temos aqui, eu diria, 3 dimensões. Temos a dimensão da moldura penal e, portanto, de nós dizermos, em função da gravidade do crime, como é que nós consideramos que ele deve ser punido. Depois, a questão da aplicação, se estas molduras penais, na prática, são aplicadas pelos magistrados no sentido de haver uma consequência entre aquilo que é a lei e aquilo que é a sua aplicação. Por outro lado, também o cumprimento efetivo das penas, se aquelas que são as penas determinadas são efetivamente depois cumpridas, ou se acontece, como muitas vezes sabemos também, que, por um fator ou por outro, as penas não são cumpridas efetivamente ou ficam muito aquém daquilo que inicialmente era o determinado. João Almeida já foi secretário de Estado da Administração Interna, sendo que a Iniciativa Liberal quer criar uma carreira administrativa para as forças de segurança, para retirar os polícias de funções burocráticas. Isto faz algum sentido? Levanta aqui alguns riscos, por exemplo, no acesso à informação? Como é que vê este? Nós sabemos, essa é provavelmente das discussões mais antigas da reorganização do contingente ao nível das forças de segurança. Há aqui 2 questões. Uma, a questão da operacionalidade. Obviamente que para funções operacionais os agentes, os guardas, não estão igualmente aptos em todas as fases da sua carreira em termos profissionais e, portanto, haver um ajustamento da operacionalidade e das funções operacionais atribuídas àquilo que é disponibilidade designadamente física dos guardas e dos agentes é fundamental, essa adaptação. O aproveitamento também, a partir de determinado momento em que possa não haver tanta apetência para a função operacional, mas o aproveitamento da experiência, do conhecimento que esses operacionais têm para poderem estar noutras funções em que igualmente aportam valor ao desempenho das forças e dos serviços de segurança, não é negativo. Dito isto, conjugar também
com funções que sejam administrativas em matéria que não seja, aí é que é preciso fazer uma distinção muito grande quando se fizer essa avaliação. O que é policial, o que é que não é policial. E, portanto, nós não podemos atribuir... Ou seja, deve-se privilegiar sempre carreiras que já pertençam às forças de segurança, não ir buscar fora. Seja diretamente relacionado com a função policial, não faz sentido que seja partilhado com quem não tem o estatuto e, portanto, não tem a formação, não tem a preparação, não tem a relação hierárquica nos mesmos termos. Ou seja, vou-lhe dar um exemplo muito concreto, que foi o que se passou com a AIMA no tempo do governo socialista. O governo socialista atribuiu funções, designadamente nos processos de afastamento de pessoas que teriam de abandonar o território nacional por determinação de um tribunal, e que isso ficava à responsabilidade da AIMA, que era uma entidade administrativa que funcionava em horário de expediente de função pública. Isso não cabe na cabeça de absolutamente ninguém. Portanto, nós não podemos ter funções atribuídas a funcionários administrativos que depois têm necessidade de funcionar 24 horas por dia, porque não é compatível, não é? E as forças e serviços de segurança têm de funcionar 24 horas por dia. Portanto, tem de se avaliar muito bem o que é que se pretende nessa matéria, e eu não sou nada favorável a confundir funções policiais com funções administrativas. João Almeida, a Iniciativa Liberal diz que espera uma possibilidade de encontrar consensos com os partidos que apoiam o governo, PSD e CDS. Há matéria para trabalhar nas propostas que vão ser apresentadas amanhã por parte dos liberais? Não, o governo já apresentou propostas há muito tempo. Outros partidos têm feito propostas também. O Partido Socialista descobriu há cerca de um mês, mais ou menos, que afinal havia aqui uma questão com a segurança e com a imigração. A Iniciativa Liberal descobriu agora. Eu acho que haver cada vez mais partidos a perceberem a importância destas questões e a darem os seus contributos é positivo. O Governo, desde o início que assumiu esta prioridade, tem tomado medidas e, obviamente, que tem abertura, e os partidos que suportam, designadamente o CDS, abertura para discutir estas matérias, saudando até o facto de muitos que há pouco tempo diziam que estas questões eram questões de percepção, eram questões que estavam a ser impuladas, afinal terem a relevância e a centralidade de justificarem agendamentos e apresentação de propostas. Portanto, isso é positivo e teremos toda a abertura para discutir. Já estamos a chegar ao final do nosso tempo, mas temos de falar, claro, de uma notícia que está a marcar a atualidade. Nuno Melo disse hoje no almoço com empresários que gostaria de ver um candidato presidencial da área política do CDS. Paulo Portas é o nome pelo qual o CDS aguarda para formalizar um apoio? O que Nuno Melo também disse hoje é que o CDS ainda não discutiu a questão presidencial e que não o fará tão cedo. Sabe que há partidos que, como não têm grande implantação local, querem antecipar o calendário das presidenciais. Antes das eleições presidenciais há umas eleições autárquicas. O CDS é um partido que tem seis câmaras municipais sozinho, governa mais 40 em coligação com o PSD, tem centenas de autarcas por todo o país e, portanto, nós estamos claramente empenhados nas eleições autárquicas, até porque as eleições presidenciais são eleições não partidárias, em que depende das personalidades apresentarem-se ou não. E, portanto, vamos com serenidade esperar o momento certo para fazer esse debate interno no CDS. Ainda não foi feito. Era só uma tentativa, era perceber o que é que cabe nesta expressão de um candidato da área política. Se cabe só Paulo Portas, se caberá Gouveia e Mel, ou se pode ir até Marcos Mendes, por exemplo. Olha, quando debatermos esse tema internamente, vamos ter, claro, o panorama das personalidades que resolveram por decisão própria, porque é assim que deve ser, apresentar-se a votos, e poderemos aí ver o perfil de que fará sentido o CDS, o perfil de candidato que fará sentido o CDS apoiar. Agora, até lá, vamos apoiar as centenas de candidatos do CDS pelo país em eleições autárquicas. É nisso que estamos empenhados. João Almeida, nós temos aqui uma última pergunta, um segmento final a que chamamos Defesa da Honra. Vamos a ele. Cada palavra para que efeito? Para a defesa da honra, Sr. Presidente. E a pergunta até entronca naquilo que o João Almeida estava a dizer, porque está a falar das autárquicas e da implantação local que o CDS tem, de governar 6 câmaras de forma autónoma. O CDS garantiu também o regresso ao Parlamento, entrou no governo, mas continua a nível nacional muito dependente do PSD. A minha pergunta é quando e de que forma é que o CDS vai conseguir provar que vale por si só, se estas autárquicas, por exemplo, servirão para dar esse sinal? Olha, depois das eleições legislativas em que o CDS foi em coligação com o PSD, o CDS já foi sozinho a votos na região autónoma da Madeira e elegeu 2 deputados. Tem neste momento o Presidente da Assembleia Legislativa da região autónoma da Madeira
lugar que conquistou sozinho, não em coligação, não está em coligação no governo da região. Nas eleições autárquicas irá sozinho também, em muitos concelhos, designadamente aqueles que já governa. E, portanto, eu acho que poderemos facilmente aferir que o CDS é um partido que tem essa implantação, que vale por si. Agora, é um partido que sempre foi leal nos seus compromissos. E é leal, neste momento, num compromisso de governação. E se disser assim, se o CDS está preocupado com uma afirmação exclusivamente sua e não com o compromisso que tem no governo, não, o CDS está empenhado em ambas. Por um lado, cumprir, dentro de uma coligação de que faz parte com muita honra, cumprir aquilo que foi o programa da Aliança Democrática votado maioritariamente pelos portugueses, e está empenhado em crescer autonomamente enquanto partido e em ir a votos sozinho, sempre que isso justifica. Aliás, em março, já no próximo mês, irá novamente a votos sozinho na região autónoma da Madeira. Para o CDS não é um problema ir a votos sozinho, nem é um problema a implantação nacional que vamos provar nas eleições autárquicas, provavelmente fazendo a diferença relativamente a outros partidos que vão tendo mais alguma voz a nível nacional, mas que não provaram ainda que têm essa capacidade de estar presentes em todo o território. João Almeida, muito obrigado pela disponibilidade para se juntar a nós. Eu sou o Miguel Viterbo Dias, comigo esteve também o Miguel Cordeiro.